Salve galera! Construção de gênero nos animes Sakura Card Captors e Yu-Gi-Oh! Aí os autores aqui: Hortência Silva, Nepomuceno dos Santos, João Eduardo Silva de Araújo, aqui a Leonor Graciela Natanson, acho que ela é que é a tutora. Tutora é o 4, na verdade. É ela mesmo, Leonor Graciela, Marcelo Oliveira Lima, Tarcísio Roberto da Silva, da Universidade Federal da Bahia. Vamos ver o resumo então do trabalho. Junto a outras instâncias formadoras, como a família e a escola, os produtos culturais têm sua importância na formação das identidades de gênero. É durante a infância que os seres humanos aprendem como se portar de acordo com o sexo. Eu tava achando que era do gênero, tipo assim, o gênero da animação, né? Tipo assim, ah não, é o gênero shonen, gênero seinen, gênero shoujo. É sobre a construção do gênero sexual, né? Neste sentido, a televisão também cumpre um papel fundamental na difusão de valores e ideias de ser homem ou ser mulher, sendo o aparelho cultural mais importante na infância, na divulgação de identidades sexuais. Após uma breve digressão sobre a história dos desenhos animados, vamos argumentar sobre como estes produtos contribuem na difusão de modelos de sexualidade. Se, em alguns aspectos, os desenhos analisados reproduzem papéis tradicionalmente atribuídos aos dois sexos, podem ser observados traços que, de alguma forma sutil, não explícita, rompem os estereótipos de gênero. Eu tava achando que era gênero assim, ah não, construção de gênero, estereótipo sobre o que define esses animes, elementos comuns, a amizade dentro do anime. Eu tava pensando que era uma parada nesse sentido. Aí aqui a introdução. Junto a outras instâncias formadoras, como a família e a escola, os produtos culturais têm sua importância na formação das identidades de gênero. É durante a infância que os seres humanos aprendem como se portar de acordo com o sexo. Neste sentido, a televisão também cumpre um papel fundamental na difusão de valores e ideias de ser homem ou ser mulher, sendo o aparelho cultural mais importante, na infância, na divulgação de identidades sexuais. Após uma breve digressão sobre a história, deve estar certo isso aqui, mas ainda sou estranho, né? Uma breve digressão sobre a história dos desenhos animados, vamos argumentar sobre como estes produtos contribuem na difusão de modelos de sexualidade. Se, em alguns aspectos, os desenhos analisados reproduzem papéis tradicionalmente atribuídos aos dois sexos, podem ser observados traços que, de alguma forma sutil, não explícita, rompem os estereótipos de gênero. A televisão ocupa lugar de destaque nos consumos infantis, principalmente em se tratando de horas de consumo. Denise Siqueira pontua: a televisão é um dos meios que assume importância como fonte de informações, modismos, vocabulário, gestual, modos de se portar, divertindo espectadores com situações cômicas ou dramáticas, recheadas de lugares comuns. Sua programação persuade implicitamente a aceitar uma série de valores, criando sonhos de consumo, ideias de estética e de comportamento, modelos corporais que poderão, ser aceitos por espectadores. Dentre a produção televisiva voltada ao público infantil, boa parte é constituída de desenhos animados. Deixa eu ver que ano que é isso, porque mudou bastante isso, né? 2008. Tá, faz sentido. Faz sentido. 2008 ainda tinha bastante desenho na televisão. Isso aqui foi importante também, né? Ver a data. Esse tipo de narrativa audiovisual tornou-se, desde sua criação, primordialmente dirigida a este público devido ao forte apelo visual deste tipo de narrativa. Este apelo visual é conseguido pelo que MacLeod chama de cartoonização. Inclusive, eu citei ele no meu trabalho acadêmico. Segundo o autor, em certos quadrinhos e desenhos animados, a identificação do leitor com o personagem é facilitada ou mesmo incentivada pelos traços simples que permitem a projeção do leitor ao personagem. Gombrich, ou Gombrich, já tratava do mesmo problema ao tratar da expressão na caricatura. É simplificada de uma forma que apenas a alternância e mudança de alguns traços lineares podem representar um grande leque de emoções, enquanto mantém um caráter universal dos personagens. Para nossa análise, foram escolhidas duas animações japonesas para a TV, chamadas Yu-Gi-Oh! E Sakura Card Captors. A primeira foi produzida pela empresa japonesa Fulana. Hã? Hã? Sério isso?
Será que foi isso mesmo? Ou deixaram passar? Caraca, mano, deixaram passar. Não, ainda fui pesquisar porque nessas horas dá até uma. Pela empresa japonesa fulana. Ó, aqui, ó, empresa que criou Yu-Gi-Oh! Toei. Caraca, fulana a empresa. Ok, né? E a segunda pela empresa Madhouse. Ambas foram exibidas no Brasil em TV aberta pela Rede Globo. As séries têm vários pontos em comum, com a diferença básica de que uma tem como protagonista um menino e a outra uma menina. Cada uma das séries se refere a um gênero textual específico de produção de anime, o shonen direcionado a rapazes e o shoujo direcionado a moças. A principal interseção entre os dois produtos se dá no argumento de base. Os protagonistas encontram o mesmo tipo de artefato, cartas de baralhos especiais. Não, o outro encontrou o Enigma do Milênio, não é a carta não. Konami tomou conta da fulana. É, deve ter tomado conta da fulana, mano. Ó as pérolas que a gente acha, né? Então, mas os protagonistas não encontram o artefato. O Yugi já tinha o baralho. Ele já tinha o deck dele. O que ele encontrou foi o Enigma do Milênio. Tanto que no começo lá, ele tá jogando com o Joey de boa sem se transformar no faraó. E precisam aprender a manipulá-las em busca de um objetivo. Sob o contexto de produção, outro fator foi determinante na escolha. Além do tema semelhante, as séries foram criadas no mesmo ano, 1998. Apesar de que a primeira é primordialmente dirigida ao público masculino e a segunda ao feminino, é importante ressaltar que as duas são consumidas por ambos os sexos. No desenrolar da narrativa são encontradas várias diferenças de tratamento do caráter dos personagens e de suas ações. A análise que este artigo propõe pretende identificar estereótipos associados às noções de feminino e masculino e às atitudes socialmente esperadas de cada um deles, expressados tanto nos conteúdo ou no conteúdo, acho que é no conteúdo, quanto na forma das animações de Yu-Gi-Oh! Sakura Card Captors. E é interessante que esse trabalho aqui, ó, vem em 2008, então não podem nem falar que é lacração, ó, porque não tá vindo de agora. Aí imagina se o macho geek lê isso, né? Animação e anime, alguns aspectos relevantes. A animação, no sentido lato, ou seja, o sentido amplo, nasceu antes mesmo do cinema de ação ao vivo, vez que os brinquedos ópticos e fantasmagorias que culminaram no cinema tradicional, da lanterna mágica de Kircher no século XVII ao praxinoscópio de Reinald no final do século XIX, usavam desenhos e pinturas em suas projeções, e não fotogramas. Eu não lembro o que é praxinoscópio. Caralho, não lembrava disso. Aí dava aquela impressão de movimento, né, quando girava. Beleza. Entretanto, da forma como conhecemos hoje, o desenho animado só foi possível depois das invenções de Thomas Edison e dos irmãos Lumière. Invenções essas que logo em seus primeiros anos de existência possibilitaram a realização dos trick films, filmes de engano, que usavam a técnica de parada e substituição e que culminaram nos desenhos animados frame a frame. O primeiro animador foi James Stuart Blackton, com seu Humorous Faces and Funny Faces, de 1906, mas até então a animação ainda não era considerada uma arte. Porém, se para as primeiras plateias o desenho que se movia era parte da nova magia do cinema, em 10 anos, de 1908 a 1917, a animação vai deixar de ser algo que maravilha os espectadores como feito técnico para tornar-se uma arte autônoma. A primeira série de desenhos animados, The Newlyweds, de 1913, criada por Emily Cole, foi realizada dentro deste período, entre 1908 e 1917. É importante observar que, embora atualmente poucos imaginem o cinema como reprodução da realidade, o que na verdade ele não é, o fato de trabalhar com fotografias em série possibilitou a existência desse tipo de pensamento ao seu respeito durante muito tempo, mesmo entre os mais renomados teóricos. Marcel Martin observa, ao seu respeito durante muito tempo, mesmo entre os mais renomados teóricos, tá? Aqui tem um ponto. Marcel Martin observa que para Eisenstein a imagem reproduz o real para, em seguida, em segundo grau e eventualmente, afetar nossos sentimentos e, por fim, em terceiro grau,
e apenas facultativamente adquirir uma significação ideológica e moral, né? E isso aí também é uma coisa que continua sendo discutido mesmo hoje, né, dentro da academia, sobre isso ser facultativo ou não, essa carga ideológica e moral. Se tal pensamento foi um estigma para a afirmação do cinema enquanto arte durante muito tempo, a animação já em seus primórdios está livre dele, sendo claramente não reprodutora da realidade e um meio no qual os personagens podem fazer o que quiserem com seus corpos, contorcendo-os de forma fisicamente impossíveis no mundo real, conceito de animação elástica. Um bom exemplo disso é o Gato Félix, o mais velho dos até hoje marcantes personagens da animação. A característica que mais se sobressai quando lembramos de Félix é o uso absolutamente surrealista que faz parte do seu corpo. Se necessário, aplica o mesmo procedimento para coisas em princípio intangíveis. Félix destaca parte do seu corpo para usar de maneira mais conveniente. Se for preciso, todo o corpo assume a forma desejada. Félix tem poder até de manipular formalmente as sensações, basta aproveitar o sinal de interrogação que surge na tela enquanto ele se pergunta por uma determinada solução e pronto. Transforma-o numa ferramenta providencial. No Japão, as animações pioneiras foram realizadas por Seitaro Kitayama, que, a partir de 1913, começou a animar tradicionais fábulas japonesas, sendo dele inclusive o primeiro desenho animado japonês exibido em salas estrangeiras. Em 1918, embora equivocadamente divulgue-se devido ao erro de alguns antigos periódicos nipônicos sobre animação, na internet e em fanzines que o primeiro desenho animado japonês foi Hakujaden, a Lenda da Serpente Branca, um longa de 1958. Na década de 30, o Japão entrou em guerra com a China e numa ditadura militar que instaurou a censura a qualquer animação de caráter não nacionalista e bélico, e a maioria do que se produziu nessa época foi animação propagandística, conquanto, devido aos incentivos do governo, esse tenha sido o período de maior desenvolvimento técnico da animação japonesa. Depois da Segunda Guerra, o Japão entrou num período de censura que logo viria a acabar, mas uma censura oposta à anterior. Neste novo período passaram a ser proibidas animações com temas nacionalistas e de violência e foram destruídas mais da metade das obras produzidas no período da ditadura. Que foi aquela tentativa de apagamento histórico, e até hoje o Japão é bastante controverso, né, pela maneira com que ele lida com esses eventos do passado. O Japão tem um histórico de ser bastante negacionista sobre muitas das coisas que eles promoveram durante o período da Segunda Guerra Mundial, e tem até mesmo aquela controvérsia com a Coreia do Sul, né, até hoje. A palavra anime surgiu depois da Segunda Guerra, quando o Japão foi inundado por uma onda de estrangeirismos, devido ao contato com outras culturas. No Japão, a palavra é usada para designar qualquer tipo de desenho animado. Antes, a palavra douga, imagens em movimento, designava qualquer tipo de filme, animado ou de ação ao vivo. No Ocidente, a palavra anime é sempre utilizada para se referir aos desenhos animados de estilo japonês. A respeito da proliferação desse estilo de animação no Ocidente, Sato afirma: foi por meio da televisão, na segunda metade do século XX, que vários países do mundo tiveram acesso a um Japão menos aristocrático e histórico. Sem qualquer intenção premeditada, as produções de animação japonesas foram exportadas e televisionadas a vários países a partir da década de 1960, como uma alternativa de diversão despretensiosa. Personagens com nomes como Mitsuo, Saori, Tetsuo e Yukito passaram a ser tão comuns e ouvidos quanto nomes em inglês. A imagem dos olhos grandes e cabelos espetados se tornou familiar e passou a ser sinônimo da estética japonesa, embora esse visual não corresponda à realidade física dos orientais. Obviamente, né? Que ninguém imagina o Yuki com aqueles cabelão. Mas eu acho que, de certa forma, sim, os animes representam uma coisa chamada visual kei, né? Que é esse visual doidão aqui, que aí é uma coisa meio andrógena e tal. Eu acho que, assim, não sei se isso veio antes ou por causa dos animes, mas isso era um visual que era muito predominante entre várias bandas, por exemplo, tipo o próprio The Gazette, né? Tem esse visual.
famosão. Tem outro que não é tão famoso assim, que é esse aqui, ó. O Lunacy também. Ó, o visual também, o cabelo espetadão. Então, às vezes, por mais que, nossa, não retrate a realidade, né? O cabelo do Yugi, por exemplo, desafia a física. Mas é um cabelo, ó, doidão. Enquanto isso, eu aqui sem cabelo. Pô, se a Manual quisesse patrocinar eu, não ia achar ruim, não. Aí, em se tratando de animes na acepção ocidental da palavra, é importante que se note algumas características básicas. A primeira delas é a sua ligação íntima com as histórias em quadrinhos japonesas, chamadas de mangás, de quem é considerada arte irmã. As outras, que ela também partilha com os mangás, são a segmentação em vários tipos por gênero, tanto sexual quanto de história. A serialização, as histórias continuam seguidamente capítulo a capítulo, e a passagem do tempo. Os personagens envelhecem, mudam de idade, constituem família, trocam de roupa e eventualmente até mesmo morrem. Aí aqui vem um outro tópico, que é o desenho animado e identidades infantis contemporâneas. Nas últimas décadas, alguns autores vêm tentando responder até onde, de fato, os desenhos animados teriam a capacidade de formar significados, influenciando as crianças que os assistem. Animes como Pokémon, Beyblade e Yu-Gi-Oh!, surgidos a partir da década de 1990, passaram a fazer parte do fluxo de imagens consumidas pelas crianças na atualidade. Fluxo este, intensificado pelo suporte tecnológico, computador, televisão, videogame, etc., desenvolvido nos últimos anos, modificando a velocidade de difusão dessas informações e imagens. Considerando a explosão informacional na contemporaneidade, podemos dizer que todas as crianças estão imersas nesse montante de imagens e significados, em grande parte produzidos e difundidos pela televisão, que é verdade, né? Considerando aquela realidade de 2008, que a internet não era nem de longe parecida como é hoje, e não tinha o mesmo peso que tem hoje. Não é partilhada aqui qualquer ideia de condenação da TV ou passividade da criança. Estudos de recepção com crianças vêm demonstrando a atividade e a ressignificação dada por elas aos produtos e mensagens da mídia. O que não pode ser desconsiderado é que a TV concorre de maneira muito desigual com outras instâncias formativas, tais como a escola e a família. E que a oferta discursiva desta é importante, considerando a quantidade de horas que as crianças passam na frente da tela. E aí é uma discussão, assim, vou abrir um parêntese aqui para falar de uma coisa adjacente ao assunto, que é sobre como essa discussão que a gente tem hoje em relação às crianças e esse consumo sem limites do celular já era uma discussão que existia até mesmo em relação à própria televisão. Existem muitos adultos, principalmente os pais, que reclamam sobre a internet, o tipo de conteúdo que é difundido, sobre essa idiotização que a própria internet promove, mas esquecem eles também que eles também são reféns disso. O que tem de adulto idiotizado, que consome vídeo de TikTok de forma passiva e fica lá quase babando na tela, eles não percebem que são influência para essas próprias crianças. Fora que eles tentam muitas vezes terceirizar o cuidado, terceirizar a criação do próprio filho para essas telas. Então, seu filho está enchendo o saco, dá o celular para ele, deixa ele ver qualquer coisa que ele quiser. Ah, o filho está gritando, chorando, então vai lá e dá o celular também. E aí vai se condicionando e se criando essa ideia de que a criança pode consumir essas coisas sem um tipo de restrição, sem um tipo de limite que deveria ser imposto, sobretudo, principalmente pelos pais. É claro que existe sim conteúdos que são enganosos, conteúdos que se aproveitam da vulnerabilidade das crianças, mas cabe principalmente, né, deveria caber pelo menos, aos pais essa supervisão. Esses animes aparecem como formadores de representações na medida em que sugerem posturas, valores e atitudes, inclusive a respeito dos gêneros sexuais. É aqui a parte onde o pessoal da lacração enlouquece, cultura woke, blá blá blá. Para isso, o efeito estético exige que a criança se insira na narrativa, se identifique e projete a sua identidade no desenho. O fato das animações serem cartoonizadas facilita esse processo de identificação da criança com o desenho. Isso porque os traços simples dos desenhos, que faltou o ponto, ao serem mais impessoais, fazem com que os personagens possam ser qualquer um, inclusive o espectador. Isso é verdade. Schmedeck diz que
Os desenhos animados hoje não se limitam ao micro-universo em que estão inseridos o texto, nem ao espaço delimitado pelas polegadas de uma tela de TV. Eles interagem de forma bastante dinâmica com o mundo real, determinam posturas, comandam ações, ditam regras. Através de histórias fictícias e fábulas, os animes são grandes difusores de atitudes em uma sociedade. O anime pode influenciar sobre valores e ideias pré-existentes na mente desta população telespectadora através de suas narrativas que tratam, por exemplo, de nascimento e morte, heróis e vilões, etc. E isso aqui, mano, não acontece só com criança, não. Porque o que tem hoje de maluco que vai pra academia se inspirando no Saitama, tem o Goku e o Vegeta assim como exemplo, como símbolo de personagens para se inspirar, o Broly também para ficar bombado. Aí é os malucos que, assim, de um jeito extremamente torto e idiota, né, usam o Guts, né, do Berserk lá, pra começar a tratar a mulher que nem merda, pra falar que, eu sou um fudido, vou buscar minha vingança, cheio de ódio, os caras ficam lá, não, ele é literalmente eu, né? O que tem de adolescente e jovem adulto que se baseia, meu Deus do céu, velho. E não é só as crianças, não. É um fenômeno que acontece assim. Infelizmente, parece que se concentra muito em personagens que são complexos e complicados, né? Não tô falando que o Guts é um personagem bom ou ruim. Eu não tô fazendo esse juízo de questionar a moralidade de personagem que nem existe. Mas o foda é os caras quererem basear a personalidade nele, sendo que não teve as mesmas vivências dele. Mano, o Guts passou uns bagulho absurdo pra caralho, mano. Aí você querer falar que você tem que ser igual a ele, porque, sei lá, porque a tua mãe não dá comida na tua boca, não faz o que tu quer. Merda é essa, né? Sempre pega uns personagens assim, bem controversos. Aí, daqui a pouco o pessoal pega o Grift pra basear a personalidade. Aí vem uns retardados lá, coloca a foto dele, ó, porque ó como eu tô apático. Pelo amor de Deus, mano. Os desenhos televisivos funcionam como modas, são passageiros e variados porque o mercado faz com que os produtos circulem em uma velocidade acelerada. A cada época, as crianças comentam sobre novos produtos, novos brinquedos, novos alimentos, etc. E naquela época, 2008, era terra de ninguém, né, mano? Os caras escancaravam mesmo pra criança que a criança só era feliz se tivesse brinquedo. Aí ela encheu o saco dos pais. Elas não desejam produtos específicos somente porque estão no mercado. O despertar de seus desejos surge através das práticas discursivas, visuais e verbais dos meios de comunicação de massa. Os significados que são produzidos dizem respeito à força, agilidade, beleza, sedução, poder, sucesso, gênero, coragem, etc. A exemplo disso está o Japão, que apresentou o rápido crescimento de sua economia e disparou na frente para manter-se competitivo, caracterizando um comercialismo explícito inserido na programação da mídia voltada para crianças. Os produtos relacionados a programas infantis passaram a ser pensados e apresentados às crianças através de propagandas e marketing. E também porque o próprio capitalismo, por si só, ele não necessariamente se propõe a solucionar problemas da sociedade, não se propõe a entender no indivíduo o que ele precisa. Ele se propõe a oferecer aquilo que o indivíduo deseja. Então, existe uma diferença substancial entre o que a pessoa deseja e o que a pessoa precisa. E o capitalismo também ele é excelente na forma como ele condiciona a pessoa a uma ideia de que ela não só deseja, como há uma falsa ideia de que ela precisa de alguma coisa. Então, quando chega uma mulher lá e se depara com um calçado dos sonhos dela lá, um calçado bonitão. Aquele comercial cria uma sensação tão forte de desejo e às vezes ele transborda tanto uma imagem que aquela mulher no comercial tá seduzindo uns caras e tudo, cria uma imagem de que ela precisa daquele calçado para que ela se sinta bonita. Ou como acontece com uma pessoa qualquer, de que eu preciso daquele jogo porque aí eu vou me divertir com aquele jogo de videogame e vou ser feliz. Isso pode acontecer vendo um trailer. É claro que existem alguns marketings que são mais escancarados, que nem de propaganda de cerveja, que é sempre eles botando umas mulheres
peituda lá, numa resenha, um monte de amigo rindo, se divertindo, a mulher com a cerveja e ele conseguindo papo com a mulher, conseguindo o telefone da mulher por causa da cerveja. Então se cria a ideia de que, ó, a cerveja é um elemento que une esses amigos, é um elemento que me possibilita conquistar uma mulher. Então é um elemento para mim de felicidade. Então, ou seja, não é que a cerveja vai me fazer feliz, é que existiu uma propaganda que me condicionou a ideia de que eu preciso daquela cerveja para socializar, para ser feliz, para conseguir o que eu quero. E isso é ainda mais impulsionado e é feito de uma forma ainda mais facilitada com as crianças, que ainda estão em fase de desenvolvimento, então se tornam mais vulneráveis e até mais fáceis de manipular nesse sentido. É por isso que aquele órgão, o CONAR, né, para quem não conhece aqui, ó, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que está com uma nota péssima, inclusive, aqui no Google, é por isso que o CONAR tem sido muito rígido e muito assertivo com esses tipos de propagandas, com essas publicidades que miram especificamente nas crianças, entendeu? Porque o capitalismo ele não está preocupado, de novo, né? Não estou falando que o capitalismo é bom ou ruim, mas ele é fato que ele artificializa essas necessidades. Ele não só coloca como ele aproveita um desejo e cria na pessoa a falsa ideia de que ela precisa. Que nem esses dias eu tava com a ideia de que não, eu preciso ter o deck tal do Yu-Gi-Oh! Pra ser feliz. O deck do Dragão Branco. E não, mano, eu sei que pode até ser uma alegria momentânea, mas depois a minha cabeça vai voltar pra realidade. Não que a minha realidade nossa seja depressiva, uma merda. Mas será que toda a minha vida é condicionada à felicidade que aquele deck supostamente iria proporcionar? Né? É sobre isso, então. Os produtos relacionados a programas infantis passaram a serem pensados e apresentados às crianças através de propagandas e marketing. Os objetos, criam um sentido para além de sua utilidade ou de sua beleza. Ou, melhor dizendo, sua utilidade e sua beleza são subprodutos desse sentido que vem da hierarquia mercantil. Então, está falando que aqui os objetos, eu posso ter um caderno qualquer. A função do caderno é que você escreva. Só que existe algo para além da utilidade dele, ou para além da beleza dele, né? Então, o objeto ele passa a ser algo que transmite algumas dessas coisas para uma criança. De sedução, de poder, né? Ah, porque a criança lá... Mano, que criança que gosta de ter caderno de surfista, tá ligado? O cara queria ter o caderno do Kratos, do God of War, quer ter o caderno do Super Mario, sei lá. Então, o caderno do surfista, ele deixa a desejar em relação à utilidade que ele tem? Com relação ao caderno do Kratos, ao caderno do Super Mario? Não, não deixa. Mas é algo que está para além da utilidade, né? Que é o que está sendo dito aqui. E está até mesmo para além da beleza. Às vezes é isso, ó, é uma apresentação que diz respeito à força, sedução, poder, etc. Porém, não se pode interferir diretamente no sistema de produção televisiva, uma das formas culturais mais poderosas do capitalismo pós-industrial. Se não se pode interferir diretamente no sistema de produção televisiva, nada impede os adultos de fabricar diferentes maneiras de driblar essa influência. As crianças constituem-se, a partir de suas preferências pelos animes, em comunidades interpretativas, e os adultos podem se relacionar com essas comunidades para poder entender e construir com elas o sentido dessas animações. Shoujo e Shonen, gêneros de anime e os gêneros sexuais. Assim como acontece no mercado do mangá, os animes são produções que procuram atender a um público segmentado. Como já foi dito, existem diferentes estilos e temáticas em cada série. Os produtos se agrupam sob diferentes rótulos que são pensados pelos próprios produtores, herdados das subdivisões existentes nos mangás ou atribuídos por fãs ou acadêmicos. As duas principais classificações em popularidade e tradição são o shonen e o shoujo. O shonen é um mangá anime desenvolvido para o público jovem masculino. As histórias shonen costumam se desenvolver em torno de um protagonista cheio de sonhos que precisa se superar para concluir seus objetivos. Os desenhos shonen são detalhados e retratam uma realidade violenta, mas que ainda assim pode ser onírica e bem-humorada. Com o shoujo é bem diferente, e apesar de ser um mangá anime direcionado para o público feminino, certos temas ligados a homens como a homossexualidade masculina são tratados aqui.
Além disso, os mangás animes shoujo dos anos 70 foram responsáveis por levar as mulheres ao mercado de trabalho e estimular a discussão feminista e ideia de gênero como construção social. Eu não sabia que o shoujo tinha sido importante para esse aspecto. Uma característica geral do shoujo é a ênfase nas relações interpessoais, verdade. As produções voltadas para o público feminino trazem particularidades interessantes. Os temas das histórias para garotas são vários, assim como os cenários. Amores, disputas, desilusões, competição e morte dentro de cidades, escolas, castelos ou florestas, trazendo o aspecto fantasticamente real dentro de uma situação fantasiosa. A partir dos anos 80, os leitores de shoujo, em sua maioria, procuravam se identificar com os temas debatidos, que passavam por homossexualidade, estupro, gravidez e outros temas não fantasiosos e mais próximos da realidade, procurando suas identidades nos mangás, animes. Essa gama de temas e a abordagem mais sensível faz com que o público leitor não se restrinja apenas a garotas. Verdade. Para nossa análise de caso, interessa o subgênero do shoujo chamado pelos fãs de Magical Girls. Este famoso subgênero engloba as histórias de garotas que recebem um poder mágico de uma criatura fantástica ou artefato, ou simplesmente descobrem que possuem poderes ocultos. Neste tipo de narrativa, o amor tem papel central na vida das personagens, que se interessam por algum garoto durante a trama e dificilmente confessam suas paixões. Há, esporadicamente, casos de lesbianismo, mas eles são mantidos no enredo implicitamente. A personagem busca preservar seu mundo seguro, aprender sobre si mesma e banir o mal. Não há preocupação de se tornar mais madura ou evoluir da maneira como acontece no shonen. Essa é uma característica global das personagens femininas dos shoujo. Elas basicamente procuram a autopreservação e a felicidade. Shonen e shoujo, assim como outras classificações, servem de demarcação e revalidação de características de gênero, mas essas representações de gênero são modernas, incorporam certos conflitos e não reproduzem a heterossexualidade normativa. Não representam, como também não impedem, como eles mesmos já disseram no trabalho, de outras pessoas que são de diferentes demográficos consumirem. Então, é comum que homens consumam shoujo, o contrário, e até mesmo que shoujo comece a incorporar certos aspectos, certas características que até então eram consideradas como típicas de um shonen, começa a incorporar no shoujo porque existem obras que são mais homens que consomem. Tipo, acontece, assim como existem shonen que de repente tem um público feminino muito grande. Aí aqui Sakura Card Captors. As características básicas geralmente relacionadas ao shoujo, em especial a subdivisão chamada Magical Girls, podem facilmente ser identificadas no anime Sakura Card Captors. A personagem central, Sakura, é meiga e delicada e convive majoritariamente em dois universos, o doméstico e o escolar, nos quais se passam muitas das cenas. Ela não possui grandes objetivos e é apaixonada por um rapaz mais velho, amigo e colega do seu irmão. Yukito, paixão de Sakura, encarna o estereótipo do jovem culto, sexy, inteligente, alto e bonito, identificado por Lu e tem como preferencial personagem masculino do shoujo. Ah, tá. Então aquele momento lá que tava falando do Rico lá, tava pensando que era sobre o personagem do shonen. Tomoyo, a melhor amiga de Sakura, adora filmá-la e escolher os vestidos que Sakura utilizará em suas batalhas. E sempre comenta o quanto Sakura é linda e especial, mostrando a amizade das duas sem precisar explicitá-la enquanto tema, de forma espontânea e trazendo um subtexto lésbico. Assim, não quer dizer que é lésbico necessariamente, porque aí entra na outra discussão sobre homoafetividade. Homoafetividade não é sinônimo de homossexualidade, né? Que nem entende-se que os homens são comumente mais homoafetivos entre si. Os homens têm uma facilidade maior de se relacionarem na perspectiva de amizade, enquanto que as mulheres, pelo menos falando do Brasil, isso é uma percepção individual, tá? Não é uma regra. Eu percebo que homens são mais homoafetivos, tendem a conseguir conversar, a conseguir dialogar, estabelecer amizades com muito mais facilidade do que as mulheres. E as mulheres tendem a ter mais rivalidade, tendem a serem mais competitivas e tudo, mas mesmo quando as mulheres têm essa relação de cumplicidade, de amizade, não quer dizer que é um subtexto lésbico, como está trazido aqui, mas pode ser, às vezes, um subtexto de uma homoafetividade,
Na segunda cena do primeiro episódio, Sakura faz questão de se apresentar. E onde daria pra dizer que existe um subtexto homossexual bem forte, é um anime que muita gente não conhece, que é o Cardfight Vanguard, que tem muito com esses dois personagens aqui. E isso sim é muito forte entre esses dois, ó. Tanto que o que vocês veem assim de coisa e oi, mano, aqui, ó, só pesquisar dos dois já aparece. Na segunda cena do primeiro episódio, Sakura faz questão de se apresentar e começa a fazê-lo com um texto. Em seguida, apresenta sua família, sua casa, sua paixão, sua escola e sua melhor amiga. Pessoas com e locais nos quais se desenvolvem suas relações interpessoais. Marca do shoujo. As camisolas de Sakura, mostradas nas cenas nas quais ela acorda, que geralmente possuem cores tipicamente associadas às meninas, como rosa e roxo, e seu uniforme escolar, juntamente com as fantasias elaboradas por Tomoyo, compõem o diversificado universo do vestuário de Sakura. Os cenários geralmente são repletos de cores claras, como o branco, e várias paredes são pintadas de tom de rosa ou pastéis. Quando são temáticos, os fundos geralmente são compostos por flores. Tá, vou terminar de ler, mas eu já tenho uma opinião formada a respeito do trabalho, mas pode ser que mude. Yu-Gi-Oh! O tema da autossuperação é recorrente em Yu-Gi-Oh! Desde o primeiro episódio, Yugi, personagem central, é visto tendo que se superar para vencer seus desafios. Seus amigos frequentemente dizem-lhe que ele é capaz e que ele pode vencer seus inimigos, e Yugi reafirma suas capacidades. Duas personagens femininas são recorrentes no início da história. A primeira delas, Thea, amiga de Yugi, mesmo aparecendo mais nos primeiros episódios, se destaca bem menos do que Maya. Maya não, é a Mai, né? E escreveu Yugi errado também. A Mai, o estereótipo da mulher ideal do shonen, de curvas exageradas e seios grandes, loira e sedutora. Yugi tem 3 grandes amigos, sendo eles Tristan e Joey, além de Thea, mas sua relação com eles é desenvolvida de uma forma que parece forçada demais, através de cenas onde é preciso falar explicitamente sobre a amizade para ela ser demonstrada. A cena do primeiro episódio em que Thea faz uma marca nas mãos dos 4 como símbolo da amizade deles é um bom exemplo. A forma como ela é desenvolvida. Dá até para dizer que é um pouquinho forçado, se não levar em consideração principalmente a temporada 0, porque o Joey, principalmente, foi quem mais fez mal pro Yugi, e o Yugi simplesmente considera ele bonzinho, ou um bonzinho não, considera ele um amigo, assim, do mais absoluto nada. E aí o Joey fica arrependido de tudo e tal. Mas assim, a parte do Joey se arrepender, beleza, né? Isso aí não tem problema. O problema é como o Yugi perdoa fácil, né? E eu concordo que é um pouquinho forçado, né? Mas a relação deles enquanto grupo é forçado como eles têm que verbalizar isso. Eu acho que a forma como surge a amizade, mais ou menos. Mas como eles verbalizam, que eu acho que é o problema. Tipo, ai, você é meu amigo, nós somos amigos. Eu acho que todo mundo que é amigo não precisa ficar reforçando isso o tempo todo, né? Os personagens são, em sua maioria, magros e altos. O próprio Yugi é uma exceção a esse traço, desenhados com formas retas e pouco arredondadas. Os fundos, quando temáticos, em geral têm motivos de austeridade, como nuvens negras, movimento ou energia mágica. O argumento do desenho é o de um jovem rapaz que... Deixa eu só ver um negócio aqui sobre motivos de austeridade. Acho que de austeridade quer dizer tipo de economizar, né, para não gastar tanto assim recurso de dinheiro para animação. O argumento do desenho é o de um jovem rapaz que ganha uma peça chamada Enigma do Milênio, de seu avô. Yugi resolve o enigma. Apenas uma das 7 peças com poderes mágicos criadas pelo faraó Yama Yugi. Não, tá meio errado essa história, né? Não foi o faraó que criou. E não é Yama Yugi, é Yami, né? Yami Yugi. Para aprisionar a magia de um jogo milenar. Com isso, ele ganha poderes sobre o coração das cartas do jogo Monstros de Duelo, criado pela empresa Ilusões Industriais, e na verdade uma versão moderna e em cartas do letal jogo da realeza egípcia. Yugi ganha destaque ao vencer, no primeiro episódio, Seto Kaiba, favorito ao campeonato de monstros de duelo. Ele na verdade tinha sido campeão mundial, né? E intitulado número 1 do país. Sua fama chega aos ouvidos de Maximilian Pegasus, dono da Ilusões Industriais, poderoso mago. Ele não é um mago, né? Maximilian Pegasus não é um mago. Poderoso mago em busca dos artefatos criados por Yami. Aqui tá Yama. Maximilian rapta o avô de Yugi para obrigar o garoto a participar de uma grande competição, onde pretende reunir os maiores duelistas do mundo para ter maior facilidade em encontrar aqueles que possuem as relíquias.
O jogo, o esporte, é um tema de grande importância para o Shonen, e em Yu-Gi-Oh! Monstros de duelo cumprem bem esse papel. Em primeiro lugar, é notável que as cartas em Yu-Gi-Oh! Constituem uma realidade externa ao personagem, da qual tem conhecimento, ao menos superficial, todo o público jovem, além de possuir o caráter de jogo. Em Sakura, as cartas são quase uma realidade interna, só ela, Tomoyo e Kero sabem, a princípio, a respeito delas. As cartas Claw não aparecem senão no primeiro episódio, e de forma gradual, enquanto as cartas de monstros de duelo já são conhecidas no universo ficcional de Yu-Gi-Oh! Quando o desenho começa. Enquanto Yugi conta com os poderes mágicos do Enigma do Milênio para ajudá-lo, Sakura conta com um báculo, que na verdade é a chave do livro onde inicialmente estavam contidas as cartas. O enigma é algo que Yugi teve que se superar para obter, é quase como uma recompensa pelo esforço de decifrá-lo, enquanto a chave báculo é a representação maior da culpa de Sakura pela libertação acidental das cartas Claw. Em termos de serialização, enquanto Yu-Gi-Oh! Apresenta uma relação inicial entre episódios muito mais forte, Sakura já começa leve podendo ser visto em capítulos isolados. Entretanto, em termos de dinâmica interna do elemento das cartas, as de Sakura são bem importantes individualmente, e não são reveladas senão de forma gradual, enquanto as de Yugi são, à exceção de alguns casos, aleatórias. Yugi pretende evoluir como... E essa aqui é a verdade, né? Yugi pretende evoluir como duelista, apresentando amadurecimento ao longo da série, enquanto Sakura parece viver em ciclos em torno do seu cotidiano, lutando apenas para voltar a ser a garota comum de antes, verdade. Ambos possuem uma espécie de guia ou mentor. Em Yugi, o avô aparece como um homem sábio, forte e honesto, ao mesmo tempo doce e severo. É respeitado por Yugi e seus amigos como um símbolo de saber. É a referência familiar de Yugi, do que ele deve vir a ser, o estereótipo do homem japonês. O mentor de Sakura é Kerberos, alguém a quem ela até pode chamar por um apelido Kero. Ele é bem mais próximo dela do que o avô de Yugi é dele, e muitas vezes ela até o subjuga, o infantilizando. Ele não é referencial do que Sakura deve ser, e muitas vezes a relação de poder entre ambos se inverte ao longo da série. Ele é mais uma fantasia leve e sensível do que uma instituição rígida de ensino. Conclusão. Sakura Card Captors e Yu-Gi-Oh! Não podem ser considerados estereótipos absolutos de animações do estilo shoujo e shonen. Sakura Card Captors, por exemplo, não aborda temas muito sérios do suposto mundo adolescente feminino, como gravidez, e o personagem Yugi é menor e de traços mais meigos que seus amigos, fugindo do arquétipo do personagem shonen. Eu não acho que foge, não. Mesmo para aquela época, 2008, eu não acho que foge do arquétipo de personagem shonen. Eu acho que ele tem características que podem até dizer, nossa, foi um comecinho de alguma desconstrução, alguma coisa aqui e ali, mas ainda é sim um personagem arquetípico do shonen. Apesar disso, eles se conformam muito dentro desses gêneros de anime, não podendo ser considerados rupturas. Pelo menos isso os autores reconheceram, ajudando a afirmar uma série de modos, estéticas e comportamentos já consolidados como típicos dos universos infantis, masculino e feminino. Assim, no processo de construção simbólica a respeito dos gêneros, as crianças que consomem esses desenhos estão em contato com modelos pré-estabelecidos e segmentados do ser menino ou menina, observando uma Sakura frágil, romântica, independente, ligada à família, e Yugi é mostrado como um competidor, líder, independente e autoconfiante, tendo como único referencial familiar o avô. Aí vamos lá as críticas. Eu acho que esse trabalho acabou entrando no mesmo erro que foi o outro, que foi um pouquinho de desvio de rota. Eu acho que ele traz uma contextualização que é importante, até mesmo para quem não conhecia ou não conhece essas animações. Traz um percurso bem interessante que é sobre como se transformou a percepção de desenho animado, como se formam as identidades infantis. Traz também até sobre a origem do anime, né? Eles até desmistificam algumas informações, só que ele carece de um aprofundamento maior naquilo que ele se propôs a aprofundar, que foi até a minha surpresa, né? Que era sobre esse lance do se portar de acordo com o sexo. E eu acho que faltou uma abordagem um pouco mais aprofundada, não sei se pelo receio da época, não sei se por limitações, né, seja de ordem ideológica, ou seja por algum receio ou limitação imposta pela tutoria, eu acho que faltou
abordar um pouco mais disso. Então, não estou nem falando assim sobre vestimentas, embora fosse interessante falar sobre vestimenta, mas sobre como é a percepção do feminino de uma forma um pouco mais aprofundada, um pouco mais evidente, como isso se manifesta em relação a determinados discursos das personagens, mesmo que desse um ou dois exemplos de cada, né? Então, a Sakura, a Sakura demonstra que meninas é assim assado porque transmite a ideia de que elas são outra coisa quando estão em um outro ambiente. Então, a Sakura é uma Sakura diferente dentro da escola, e é uma Sakura diferente quando ela está no ambiente doméstico, assim como poderia também ter sido aprofundado um pouco mais sobre a questão de buscar, né, que nem falou, da autosseparação, mas de como é feita essa busca, né, no caso do Yu-Gi-Oh!, né, como é assumido um alter ego mais corajoso, como é assumido a questão de uma figura masculina que é mais autoconfiante, mais capaz, a partir do momento em que ele passa a assumir o duelo, ou seja, até mesmo de como o objeto, o deck, junto com o artefato que é o Enigma do Milênio, se constituem como um símbolo que traz uma emancipação para aquela figura masculina. Então, a partir do momento em que uma criança pega, ela se vê como sendo capaz de ser mais forte, de ser mais corajosa, de se divertir, de subjugar o adversário, a partir do momento em que ela tem o baralho, que ela tem o deck. E muitas vezes o deck se constituiu como esse objeto de desejo. Então, por mais que existam sim questões que são atreladas e associadas a um construto de gênero, eu acho que seria fundamental levar em consideração a própria representação que esses artefatos, seja do ponto de vista discursivo ou do ponto de vista semiótico, perdão, como eles também influenciam nisso tudo, não é só a animação dada a animação. Então acho que faltou um pouco desse aprofundamento, embora ele suscite algumas discussões muito interessantes, né? Tem algumas referências também bem bacanas e eu acho que foi um trabalho, principalmente levando em consideração a época dele, um trabalho bem diferente ali que rompeu, né, com o que se esperaria, talvez, né? Não sei se eles não colocaram, né, a construção do gênero, sei lá, aqui o título achei ruim, porque deu a entender que era só do gênero dos animes, né, ou então gênero, e colocar entre parênteses, né, sexual, deixar um pouco mais explícito, ou não sei se isso foi proposital porque a ideia deles era querer surpreender o leitor, né? Tem essa possibilidade também.